Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos iniciar nosso quarto bimestre falando do Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado em qualquer triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele triângulo que apresenta um ângulo reto, tá? Que é aquele ângulo de 90 graus, representado por esse símbolo aqui, ó, que forma esse quadradinho aqui no cantinho do triângulo, tá? Então, todo triângulo que aparecer pra gente, que tiver esse símbolo aqui, ó, ele vai ser um triângulo retângulo, tá? E o triângulo retângulo, ele vai ter os lados, né, desse triângulo retângulo, ele vai ter nomes especiais, tá? O lado maior desse triângulo retângulo, ele vai chamar hipotenusa. E como a gente faz para saber qual é o lado maior? O lado maior, ele sempre vai ser o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, tá? Então, o lado oposto é o lado que está na frente do meu ângulo de 90 graus. Então, a hora que eu acho o meu ângulo de 90 graus aqui, ó, é só eu puxar uma setinha. Quem tá na frente do meu ângulo de 90 graus? É esse lado aqui, ó. Então, esse lado vai ser o lado maior do meu triângulo retângulo. E esse lado, nós vamos chamá-lo de hipotenusa, tá? Hipotenusa. Certo? E no nosso Teorema de Pitágoras, essa hipotenusa, nós vamos representá-la pela letra A, certo? Os outros dois lados, nós vamos chamar de cateto. Os dois são catetos, tá? Um vai ser chamado de B e o outro vai ser chamado de C. Tanto faz quem é B e quem é C. Se eu quiser inverter aqui, colocar esse como C e esse como B, eu poderia, tá? O único que é certeza que é o A é a hipotenusa, que é quem vai estar na frente do meu ângulo de 90 graus, certo? E o que o Teorema de Pitágoras fala pra gente? Que se a gente pegar a medida da minha hipotenusa, que nós chamamos de A, e elevar ao quadrado, ela vai ser igual à soma das medidas do cateto ao quadrado. Então, vai ser o B ao quadrado mais o C ao quadrado, tá? Então, o Teorema do Pitágoras fala isso pra mim. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Isso vai servir pra gente para que, se eu tiver a medida do lado de dois lados do meu triângulo, eu consigo achar o terceiro, tá? Então, se eu tiver a medida dos dois catetos, eu acho a hipotenusa. Se eu tiver a medida da hipotenusa de um cateto, eu acho o outro cateto, tá? Vamos ver nos exemplos como isso funciona. Suponha que eu tenha esse exemplo aqui, ó. Eu quero achar o valor de x, que é esse lado aqui do meu triângulo. E eu sei que esse lado vale 4 e esse lado vale 3, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é um triângulo retângulo. Ó, tá vendo aqui meu ângulo de 90 graus? Então, eu tenho que achar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Como que eu acho a hipotenusa? Lembra da setinha que eu ensinei para vocês. Acho meu ângulo de 90 graus e puxo uma setinha. O cara que tá na frente do 90 graus é a hipotenusa. Então, esse cara aqui vai ser meu A. O X vai ser meu A. Os outros dois que sobraram são os catetos. Então, um eu vou chamar de B e o outro eu vou chamar de C. Tá? Tanto faz a ordem aqui do B e do C. Posso inverter se eu quiser, que o resultado, no final das contas, vai ser o mesmo, tá? O que o Teorema de Pitágoras me fala? Tá aqui, ó. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Então, é o que eu vou usar aqui, ó. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. No lugar do meu A, eu vou colocar quem? O X. Então, o A vai ser o X, só que ele tá elevado ao quadrado. Igual. No lugar do B, quem é o B? 4.
4 elevado ao quadrado. Mas, no lugar do c, eu vou colocar o 3, que também está elevado ao quadrado, tá? Então, o A, o B e o C, eu substituí por x, por 4 e por 3. Então, todas as minhas letras sumiram e ficou só o x de letra, que é quem eu quero descobrir. O resto virou tudo número. Então, eu posso fazer as contas agora e descobrir quem é esse x. Então, aqui eu tenho x quadrado, mantém. Aqui, ó, vou fazer primeiro as potências. 4 ao quadrado, isso é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Agora, eu posso somar isso aqui, ó. 16 mais 9 vai dar 25. Quer dizer que x ao quadrado é igual a 25. O inverso do quadrado, ó, esse quadrado tem que ir para lá, eu quero que o meu x fique sozinho. Então, o inverso do quadrado é a raiz. Então, meu x é raiz de 25. 25 tem raiz exata. Que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5. Então, meu x vai ser igual a 5. Tá aqui, ó, esse é o resultado. 5. Tá? Então, quer dizer que a hipotenusa desse meu triângulo retângulo é igual a 5. Certo? Temos um segundo exemplo aqui, ó, tá? Eu tenho esse lado valendo raiz de 28, esse lado valendo 5 e esse valendo x, que é quem eu quero descobrir, tá? Então, vamos lá. Meu ângulo de 90 graus tá aqui, ó. É um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa? Se meu ângulo de 90 graus tá aqui, puxo a setinha. Esse lado é a hipotenusa, que mede raiz de 28. Então, esse daqui vai ser meu A. Os outros dois são o B e o C, tanto faz a ordem. Posso chamar esse de B e esse de C, tá? Triângulo retângulo, eu conheço dois lados, quero descobrir o terceiro. Vou aplicar Pitágoras. A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. No lugar do A, quem que eu vou colocar? Raiz de 28. Então, ó, raiz de 28, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Como eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, eu tenho que colocá-la entre parênteses. B ao quadrado, meu B vale 5 ao quadrado, mais C, meu C é o x que eu quero descobrir. De novo, todas as letras viraram número, só ficou o x que eu quero descobrir. Então, eu vou fazer as contas agora. Qual a diferença? A diferença é que meu x veio para o outro lado da equação, não tem problema, tá? Eu vou resolver do mesmo jeito, eu só vou ter um passo a mais para isolar esse x, não tem problema. Outra diferença, apareceu uma raiz quadrada. Como eu resolvo essa raiz quadrada? Essa raiz, ela está elevada ao quadrado. O que eu tenho que lembrar? Que a raiz e a potência 2, elas são operações inversas. Então, na hora que eu for resolver isso, eu tenho que lembrar que eu vou ter que fazer o quê? 28 vezes 28 e depois tirar a raiz do resultado. Se eu for fazer isso, eu vou levar um tempão danado para chegar no resultado 28, tá? Então, se eu lembrar que raiz e potência 2 são operações inversas, eu simplesmente anulo as duas coisas e me sobra simplesmente o 28, tá? Do que eu fazer 28 vezes 28 e depois tirar a raiz do resultado para chegar no próprio 28, tá? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mais esse meu x ao quadrado que tá aqui, tá? Agora vem aquele passo que eu falei que é isolar o x, tá? Que aqui a gente não precisou porque ele já estava isolado, ele estava sozinho desse lado da equação. Aqui não, eu tenho 25 atrapalhando esse meu x. Então, eu tenho que isolar, deixar ele sozinho desse lado. O que eu faço? Mando 25 para o outro lado. Se o 25 é positivo, ele vem para cá, negativo. Eu vou ficar com 28 menos 25. E aqui, x ao quadrado. E aí, ó, eu tenho que fazer um passo a mais, que é essa conta aqui, ó. 28 menos 25, isso vai dar 3. X quadrado é igual a 3.
Agora, o quadrado volta a ser raiz de 3. E o x fica sozinho, tá? 3 tem raiz exata? Não tem, né? Então, o resultado é esse mesmo, ó, raiz de 3. Quando eu não tenho uma raiz exata, eu deixo na raiz, a não ser que eu consiga fatorar, né? O 3 não tem como fatorar porque ele é um número primo. Então, fica isso mesmo, certo? O Pitágoras, a gente pode usar, aplicar ele também na resolução de problemas, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, ó, olha esse exemplo 3. Ele fala o seguinte, ó. Um terreno triangular, tem frentes de 12 metros e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, tá? Então, se ele é triangular, formou um ângulo reto, vai formar um triângulo retângulo. Quanto mede o terreno, o terceiro lado desse terreno? Então, o que ele tem? Ó? Ele tem um terreno na forma de um triângulo, tá? Ou seja, ele tá numa esquina, tá? Nesse lado aqui da esquina, eu tenho 12 metros. Nesse lado aqui, eu tenho 16 metros. E aqui ele falou pra mim que eu tenho 90 graus, ou seja, um ângulo reto, triângulo retângulo. E ele pergunta, quanto mede o terceiro lado desse terreno? Ou seja, esse lado aqui, ele quer saber quanto mede. Nós vamos chamar esse lado de x, que é o que a gente quer descobrir. Então, de novo, eu conheço a medida de dois lados e quero descobrir quanto mede o terceiro lado do meu terreno. Teorema de Pitágoras. Quem é a minha hipotenusa? Meu ângulo de 90 graus está aqui. Puxei minha setinha. Esse é o A. B e C é o 16 e o 12. Aplicando Pitágoras, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. No lugar do A vem o x, que está elevado ao quadrado. No lugar do B, vem o 16, que está elevado ao quadrado. E no lugar do C, vem o 12, que está elevado ao quadrado. Resolvendo agora as potências. O x ao quadrado eu mantenho. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que vai me dar 256. Mais, aqui, ó, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, que vai me dar 144. Vamos somar aqui agora, ó. Quanto que vai dar esse x quadrado? 256 mais 144 dá 400. Agora eu quero deixar o x sozinho, falta esse quadrado aqui. Quadrado, operação inversa, raiz. Raiz quadrada de 400. Que número vezes ele mesmo vai me dar 400? É o 20. Isso quer dizer o quê? Que esse lado aqui do meu terreno que estava faltando mede 20 metros, certo? Mais um probleminha disso daí, ó. Exemplo 4. Deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A, que tá aqui, ó, à estrada BC, que tá aqui, ó, com o menor comprimento possível. Quanto medirá essa estrada? Então, o que ele quer fazer? Eu tenho uma cidade A aqui e uma estrada BC aqui. Eu quero construir uma outra estrada que ligue essa cidade a essa estrada aqui. Ou seja, eu quero fazer isso aqui, ó, formando 90 graus. Por que formando 90 graus? Como eu sei? Porque ele fala aqui, ó, que ele quer o menor comprimento possível. Para ter o menor comprimento possível, só pode ser formando 90 graus aqui, certo? Aí no esquema, ele me deu as medidas. No enunciado ele não deu, mas no esqueminha, no desenho, ele deu. Ele fala que essa minha estrada BC aqui mede 40 quilômetros. E de B até a cidade A aqui, eu tenho 50 quilômetros. Ele pergunta quanto medirá a estrada que eu vou construir de A até C aqui. Então, ele quer saber isso aqui, x. Tá? Tenho duas medidas no meu triângulo retângulo, quero saber a terceira.
Teorema de Pitágoras. Quem é minha hipotenusa? Meu ângulo de 90 graus está aqui. Puxei a setinha, achei minha hipotenusa, que é essa aqui, ó, 50 é a hipotenusa. Os catetos B e C são o 40 e o X, tá? Pitágoras, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. No lugar do A, eu vou colocar o 50, que também vai estar elevado ao quadrado. No lugar do B, eu vou colocar o 40, que também vai estar elevado ao quadrado. E no lugar do C, eu vou colocar o X, que é quem eu quero, que também vai estar elevado ao quadrado. Calculo as potências. 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Isso vai me dar 2.500. Calculo 40 ao quadrado, que é 40 vezes 40, que vai me dar 1.600. Mais o meu x ao quadrado, que é quem eu quero descobrir. Esse aqui é aquele caso em que meu x é um cateto. Então, eu tenho um passo a mais para fazer, que é isolar o x. Deixar ele sozinho desse lado. O que eu faço? Pego o meu 600 que tá aqui e passo para o outro lado junto com o 2.500. Ele é positivo, ele vem para cá, negativo. Então, fica 2.500 menos 1.600. E aí, o x quadrado fica sozinho lá. Agora, eu tenho uma continha de menos para fazer aqui. 2.500 menos 1.600 me dá 900. E do outro lado, eu continuo com x ao quadrado. Agora que o x ao quadrado está aqui sozinho, falta a potência, que vai para lá como raiz quadrada de 900. E o x ficou sozinho. Raiz quadrada de 900 é exata? É. Que número vezes ele mesmo dá 900? É o 30. 30 vezes 30 é 900. Ou seja, esse x é igual a 30 quilômetros. Essa minha estrada que vai ser construída, ela vai medir exatamente 30 quilômetros. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham recordado um pouquinho do Teorema de Pitágoras, que vocês devem ter aprendido no ano passado. E por hoje é só.